Em problemas contínuos, a relação lagrangiana, ela vai ter aí um apelo, né, de decompor o problema. Como eu falei para vocês, pode ter situações em que você não consegue nem colocar o problema lá na memória, né, do computador, se você simplesmente tentar resolver ele do jeito lá, sem explorar a estrutura. Mas, né, aí se você faz uma relação lagrangiana, você quebra em probleminhas e aí você consegue usar o software para isso. Você vai resolvendo subproblemas, resolve mestre relaxado, vai, né, conseguindo resolver. Então pode ser, né, que você consiga vantagem nessa situação. Mas em geral a vantagem aí vai aparecer na otimização discreta. Né? Primeiro, que quando é o caso contínuo, pode ser que os softwares já façam, né, já tentem identificar uma estrutura, ele mesmo já quebre ali o problema em problemas menores, pela matriz espaço e tal, e aí você fala, nossa, o problema era gigantesco, né, e o software conseguiu resolver mesmo assim, colocar na memória. Mas, né, quanto é discreto aí, a coisa é um pouco diferente, porque a vantagem vai aparecer na questão dos limitantes. Quando você aplica a relaxação lagrangiana em um problema, você pode conseguir, né, um limitante inferior que é melhor que o limitante da relaxação linear. Você vai pegar os subproblemas, tá? Primeira vantagem que você vai ter. Eles vão ser, em geral, um problema de otimização combinatória. Aqui. E pode ser que, né, você tenha aí algum software para resolver ele bem, algum algoritmo para resolver ele bem. Dei vários exemplos aí, né, problema da mochila, problema de caminho mínimo, que são problemas que já foram muito estudados, que já tem aí vários códigos, né, implementados aí na pontinha do dedo aí, né, para resolver esses problemas. Então você consegue resolver eles bem. Teve muito estudo sobre isso, né, de qual a melhor forma para resolver esses problemas. E, obviamente, usando um algoritmo específico. E, além disso, né, quando você resolve esse subproblema como um problema de programação inteira, é aí que vai aparecer, né, a grande vantagem, que é fornecer um limitante melhor que o limitante da relaxação linear. Relaxação linear ainda é muito usada, né? Ainda não, ela é muito usada para resolver um problema de programação, né, inteira e problemas de otimização discreta. Por que ela é muito usada? É sempre lá no contexto do branch and bound, branch and cut, que é o método que a gente tem aí nos softwares, né, no software de propósito geral. Se você olhar no Cplex, olhar no Gujob, que eles vão ter sempre lá, né, um branch and cut para resolver o seu problema. Óbvio, muito turbinado, envenenado, etc, etc, mas é um método branch and bound ali no fundo. E o que eles se baseiam? Resolve a relaxação linear, né, ramifica, resolve a relaxação linear, ramifica. Essa relaxação linear, em geral, de um problema aí, vai ser fraca. Por isso que, né, a gente tem o branch and cut que vai tentando colocar cortes. Mas ainda assim, pode ser que o limitante não melhore muito. Chega no ponto de depois corte, não sai do lugar. A ideia da relaxação lagrangiana é que, olha, em vez de resolver a relaxação linear, vamos, antes de tudo, decompor o problema. Porque aí eu consigo resolver não a relaxação linear, mas resolver a relaxação lagrangiana para conseguir um limitante inferior melhor que o da relaxação linear. E por que me dá um limitante inferior melhor? A ideia, né, é a mesma de antes. Imagina que agora eu tenho um problema, né, com restrição de acoplamento, uma estrutura especial aqui, e minhas variáveis são inteiras. Tudo que eu fiz antes eu vou fazer agora. Na verdade, né, a única diferença está aqui. E aí eu chego, né, nesse mesmo problema, dualizei as restrições difíceis, mas o meu X tem que ser inteiro. Reorganizei o P aqui, não estou fazendo nada de novo aqui. A única novidade é que agora X tem que ser inteiro. Se eu fizer todos os passos lá do meu dual lagrangiano, qual que é a diferença para tudo que a gente fez até agora para o contínuo? Só isso daqui. Por enquanto, só isso daqui. Ou seja, dentro do meu subproblema, o meu X agora tem que ser inteiro, não é mais contínuo. E aí, o que vai acontecer? Eu continuo tendo um limitante inferior, pelas mesmas justificativas de antes, só que agora, ó, aqui dentro dos meus subproblemas, eu tenho que ter X inteiro. E lá dentro do subproblema mesmo. O que é isso, né? Qual que é a diferença? Ó, otimização discreta, otimização contínua. Otimização discreta, otimização contínua. É só isso aqui. E o que eu ganho com isso? Ó? É exatamente aqui que aparece essa vantagem. É nessa diferença que está a vantagem. Esse cara aqui, ó, se eu resolvo isso daqui com as minhas variáveis inteiras, né, a chance de eu ter um mínimo aqui que é maior do que quando eu resolvo com as variáveis relaxadas, né, é maior. Então, ou seja, esse daqui né, vai ser maior ou igual que esse. E em vários casos pode ser estritamente maior, que é aí que aparece a vantagem. Essa relação, né, de maior e igual aqui vai acontecer porque esse daqui é uma relaxação desse daqui. Tá? Aqui eu estava mais restrito, estava mais exigente. Aqui eu queria não só que satisfizesse isso, mas que também fosse inteiro. Aqui não, aqui, né, satisfaz isso e é só maior ou igual a zero. Então aqui é um problema de programação linear, programação inteira. Então, o cara aí, né, do lado esquerdo, né, ele vai dar um valor que é maior ou igual e possivelmente aí, né, que é isso que a gente quer, estritamente maior. Então é aí que aparece a vantagem.
Né? Quando eu faço para a relaxação lagrangiana, né, de um problema discreto, se lá para o meu subproblema forem as variáveis inteiras, aí o limitante deixou de ser, né, um limitante que é igual ao da relaxação linear. Lá no caso contínuo, tanto faz. O limitante que eu ia conseguir por relaxação lagrangiana é o limitante que eu ia conseguir por relaxação linear. É a mesma coisa. Então lá, em relação a limitantes, não tem vantagem nenhuma. É o mesmo. Aqui, no problema discreto, a relaxação lagrangiana pode dar um limitante bem melhor que o da relaxação linear. E aí você tem uma grande vantagem em métodos de busca, tipo o branch and bound. Uma pergunta. E se esse subproblema aqui, ó, esse daqui, né, tiver uma propriedade de integralidade? Propriedade de integralidade é aquilo que acontece no problema de transporte, problema de designação. Você pode resolver o cara, né, como sendo um problema de programação linear, mas na solução ótima, independente de você pedir isso, o x vai ser sempre inteiro. Você não precisa pedir. Então, isso que é a propriedade de integralidade. Isso é bom ou ruim para a relaxação lagrangiana? Essa é uma pergunta, né, daquelas de confundir. A princípio, a resposta, a intuição aqui, ela fala, nossa, vai ser muito bom, né, porque eu consigo resolver isso aqui como um problema de relaxação linear. Eu não preciso nem pedir integralidade, ele já me dá uma solução inteira. Mas nesse caso da relaxação lagrangiana é ruim. Tá? Por que é ruim aqui? Porque se você não precisa pedir isso, né, você só pede isso, e você já consegue a solução inteira, quer dizer que esse cara também vai conseguir. E ele também não vai pedir, né? Ele vai pedir, você está resolvendo esse, na verdade. E aí, a solução desse vai ser um x inteiro, que é a mesma solução ótima daqui, ou seja, o valor é o mesmo. Se o subproblema, né, tem propriedade de integralidade, você não tem muita vantagem em relação à relaxação linear. Mas se não, tá? Se existe realmente um gap, ou seja, se esse cara daqui foi estritamente maior e possivelmente muito maior, aí você tá bem. Aí a relação lagrangiana vai dar uma vantagem aqui. Eu peguei aqui o dimensionamento de lotes com tempo de preparação, que a gente já viu lá no vídeo, né, sobre o problema de dimensionamento de lotes. Tinha lá também. Qual que é a diferença? Né, eu tenho agora, né, um custo de preparação, que é representado por essa variável y e t. Então, y e t é 1 se tem preparação do produto I no período t. Se tiver essa preparação, eu tenho também, né, um tempo de preparação, ou seja, vai consumir um tempo ali do meu tanque. E, obviamente, eu só posso ter, né, preparação se eu tiver produção. Então, se esse cara for diferente de 0, esse aqui deve ser 1, é obrigatoriamente 1. E aí, né, ele nunca vai ser 1 à toa, porque eu tenho um custo aqui na função objetivo. Então, esse era o problema, né? A novidade aqui em relação ao caso contínuo é que agora a produção da bebida requer um tempo para eu limpar e resfriar esse tanque. Tá? Mas está lá explicadinho no vídeo lá. Como que fica o modelão? Né? A gente chega nesse modelo que é parecido lá com o caso contínuo, mas agora, né, tem algumas, né, coisinhas a mais, né, aqui e na função objetivo. O que eu posso fazer? A mesma ideia. Essas são as complicadoras, elas que estão ligando bebida 1 com bebida 2. Todas as outras, ó, podem ficar independentes no subproblema. Então eu vou dualizar essas três primeiras restrições usando P1, P2 e P3. Aí eu chego lá, né, na mesma ideia adiante, um subproblema que é referente só aqui, né, à minha bebida 1 e um subproblema que é referente à bebida 2. A preparação, né, o setup da bebida 2 está aqui, a preparação está aqui. Posso resolver isso por programação dinâmica, tem um algoritmo específico para isso, já foi muito bem estudado. Então facilita bastante. A aplicação continua a mesma, só com uma pequena ressalva aqui. No subgradiente é exatamente a mesma coisa. Tá? Pode continuar, porque a única diferença é quando você for resolver o subproblema, tem que resolver ele como um problema de programação inteira, que vai te dar um x inteiro agora. Mas aí uma vez que você pegou esse x inteiro, esse ponto extremo, você joga lá na formulinha para calcular o subgradiente e usa ele para andar. Nada muda. A única diferença é no método de planos de corte, que é uma diferença aí, né, uma questão teórica dele aí. Como assim, ó? Imagina que esse é meu subproblema. Não é o subproblema do dimensionamento de lotes, não. Tá? É uma figura qualquer aqui. Eu tenho agora variáveis inteiras aqui. Minha x1 e minha x2 tem que ser valor inteiro. Então é só os pontinhos verdes aqui dentro da região factível. Tá bom, o ótimo, por exemplo, né, seria esse cara aqui pedindo integralidade. Só que agora, vejam, ó, se eu pensar na relaxação linear, quais são os pontos extremos da relaxação linear? Esse e esse. Que não são pontos factíveis no meu problema. Se eu fosse resolver a relaxação linear, a solução ótima seria esse ponto extremo. Enquanto que, né, a solução ótima com cara, né, com restrição de integralidade é esse daqui. Então aí você fala, poxa, não dá para usar, porque se eu vier aqui e pegar, né, os pontos extremos desse, trocar, né, usar o teorema da representação lá, para trocar um poliedro pelos pontos extremos dele, não é os pontos que eu quero. Então aí que entra a ideia, né, que a gente precisa usar aqui, que é a ideia de convexificação. Ó.
Eu vou continuar pegando aqui o meu subproblema, mas para aplicar o teorema da representação aqui, né, para a gente ter o nosso problema mestre lá relaxado, tá, usando o plano de corte, eu vou ter que usar, né, os pontos inteiros. Mas como assim? Eu posso continuar usando o teorema da representação, só que eu vou aplicar ele no envoltório convexo do meu x. Na ilustração fica mais fácil, ó. Tenho aqui o meu x, são só os pontinhos verdes, porque agora eu tenho, né, restrição de integralidade. Qual que é o envoltório convexo dele? É esse conjunto aqui. Então, vejam, a diferença agora é eu continuo aplicando o teorema da resolução, só que agora vai ser no envoltório convexo dos pontos inteiros. Então, eu vou lá, abraço bem forte os pontos inteiros e pego o envoltório convexo dele. Agora, quais são os pontos extremos desse envoltório convexo? É esse, 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 é esse. Esses vão ser os pontos extremos que eu vou usar, e não aqueles, né, que eu tinha aqui antes. Aqueles eram os pontos extremos da relaxação. Não tem mais relaxação. Então, por isso, ó, né, agora eu consigo, né, a solução ótima aqui como um ponto extremo. Então, a gente vai usar o C. O que é o C? É o envoltório convexo do XK. E uma vez que eu fiz isso, aí acabou. Aí é só aplicar o teorema da resolução em cima do CK. Então, antes, né, se eu queria o ótimo lá do subproblema, né, em cima do XK, agora é o ótimo dele em cima do CK, em cima desse conjunto aqui, né, um envoltório convexo. E aí sim eu posso falar de pontos extremos, mas são pontos extremos, ó, do CK. Então essa é a diferença. É algo bem teórico, né, mais teórico, mas que a gente precisa se atentar. E depois disso, agora é tudo idem, tá? Desde que eu use sempre o CK aqui, olha lá, o VK vai aparecer como uma forma de linearizar esse max-min, e assim por diante. Ah, e se eu tiver um raio? É a mesma ideia, só que agora é um raio, tá? Do envoltório convexo, que aí, no caso lá, né, se não for fechado igual na minha ilustração, vai ter raios extremos, é o teorema da representação de sempre. E aí, ó, o problema mestre, né, fica a mesma coisa. Eu posso aplicar aqui tranquilamente meu plano de corte nele. Problema mestre no relaxado, né? Só uma coisa que precisa ficar clara aqui, tá, antes da gente fechar. É sempre um limitante inferior. A relaxação lagrangiana é um limitante inferior. O teorema da dualidade forte, ó, ele não vai valer em otimização discreta. Mesmo que você resolva o dual lagrangiano lá no ótimo e tal, não necessariamente você vai chegar no valor ótimo do problema completo lá. Então, no caso aí do dimensionamento de lotes aí com, né, tempo de preparação e tal, você resolve o problema lá, né, incompleto, lá o compacto, por um software, não necessariamente agora, né, ele vai bater com o valor do dual lagrangiano. O dual lagrangiano agora pode ser menor. E aí, o que vai acontecer nesse caso, né? Eu vou resolver, né, eu vou aplicar a relação lagrangiana e vou conseguir um limitante inferior. E eu posso usar isso dentro de um branch and bound, né, lá para chegar nos inteiros, e aí cada nó do meu branch and bound eu vou usar uma relação lagrangiana, ou eu posso combinar com heurística, que é o que o pessoal chama de heurística lagrangiana. O que eu vou fazer? Eu vou usar essas soluções dos subproblemas, lembra que eu vou sempre achando ponto extremo, vou sempre achando solução factível lá para o meu subproblema. E eu tento combinar elas em algum momento, de uma forma que elas sejam factíveis também para as restrições que eu dualizei. Então, ó, né, por exemplo, aí, uma dada iteração do método subgradiente, eu pego o ótimo de cada subproblema e vejo se ele viola aí as restrições aí que eu relaxei, né, as dualizadas. Pode ser que não, né, mas e aí, se violar, eu posso tentar fazer uma factibilização, tentar mexer um pouco nesses pontos extremos, de modo a conseguir uma solução. Tem alguns exemplos, né, eu sempre coloco aí alguns artigos, porque aí a coisa começa a ficar um pouco mais específica, mas ó, tem esse artigo, né, da professora Franklina, do ICMC, e do professor Vinícius aí também, né, da Unicamp, que eles usaram uma heurística lagrangiana, né, para o problema de lotes, né, capacitáveis que a gente acabou de ver, com a única diferença que agora eles têm, tá, máquinas paralelas, então é X e JT aqui, né, onde que J é a máquina, né, em que você faz o job, que você faz o lote. E aí ela usou uma heurística lagrangiana, quem tiver interesse em ver, né, o que é uma heurística lagrangiana, como que aplica, né, um problema aí que a gente já conhece, é só dar uma lida aí nesse artigo. Tem isso também, né, da professora aí Gramani, né, com o Paulo França, com Arenales, também falando de uma relação lagrangiana para um problema aí acoplado, tá, de lote com corte, com o problema de corte de estoque, que vocês também já estudaram. Então é acoplado os dois, é tanto cortar, como também já planejar o tamanho dos lotes, enfim. E usaram uma heurística lagrangiana, né, e deu um artigo aí bem interessante, publicou num jornal aí muito bom. A relação lagrangiana, ela vai substituir
a relaxação linear. É isso que ela vai fazer. Então você teria que resolver lá, né, o problema grandão lá, né? Vamos supor que aqui estava lá o problemão. E aí, se fosse no simplex, você fala, não, vou resolver por um branch bound normal. Você resolveria isso por simplex. Só que você fala, não, meu branch bound é diferente. No nó zero dele, eu vou usar aqui relaxação lagrangiana. Então eu vou resolver os bloquinhos separados, né? Isso aqui vai interagir lá com o problema mestre relaxado, se for plano de corte ou um subgradiente. Mas dentro do nó zero, o que você vai usar? Relaxação lagrangiana. E aí você vai conseguir o quê? Um limitante inferior para o problema. E aí chega aqui, nesse limitante inferior, aí você tem que ramificar de alguma forma. Você pode ramificar baseado em X, você pode ramificar baseado, né, em alguma outra ideia. Mas você vai ramificar, e quando você chegar nesse ramo, você vai aplicar de novo a relaxação lagrangiana aqui com essa restrição que você colocou aqui, sei lá, x1 igual a zero. Mas é a mesma ideia, você vai aplicar de novo a relaxação lagrangiana aqui. E isso vai te dando sempre um limitante para o seu problema. Sempre um limitante, sempre um limitante. E a ideia é evitar resolver relaxação linear. Você não vai usar o simplex aqui para resolver, né, esse problemão aqui. Você vai resolvendo. Mas ainda assim, ela não vai te dar a solução inteira. Os softwares vão te ajudar, né, na inserção de cortes. Você fala, eu quero implementar um método de planos de corte. Você vai usar o simplex, por quê? Você vai usar ele para resolver, né, o problema mestre relaxado. Quando você precisar inserir um corte, você vai usar os callbacks do simplex, enfim. Você vai usar todo o ferramental do simplex. Mas sozinho ele não faz.